Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Vingadores Doomsday, sobre o rumor de que na verdade vão ser 3 filmes em um. A gente já sabe que tem 200 personagens, a gente sabe que o Doutor Destino nem foi apresentado, a gente não tem aquela percepção igual do Thanos de que ele é um vilão perigoso, um vilão ameaçador, um vilão que vai chegar e matar todo mundo. Então eles precisam de tempo para fazer essa apresentação. Eu vou reagir a um vídeo de um dos criadores que eu mais gosto, depois eu vou deixar o link na descrição. Eu vou falar a minha opinião, que sigo desde o primeiro filme do MCU e acompanhei esses últimos filmes horríveis, porcarias. Mas vamos direto aqui então. Tô muito confiante que a Marvel voltou, hein? Esse filme vai arrebentar, mas vamos lá. 3, 2, 1, vai! E novas informações revelam que Doutor Destino, Vingadores Doomsday, vai ter 3 filmes em um só. Haja tempo, hein? Haja tempo, hein? Porque X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores os antigos, Vingadores os novos, Jovens Vingadores, todo mundo. Comenta aí abaixo, vai ser 4 horas de filme? Vai ser Senhor dos Anéis? Comenta aí, vamos lá. Haja tempo de exibição para enfiar 3 filmes num só. Que história é essa? Vou te contar aqui no Diário Doomsday, segura aí. Porque o bagulho vai ser louco. De acordo com novas informações, nós vamos ter 3 linhas temporais, 3 histórias paralelas que vão se complementar e vão se convergir no final do filme. Eles fizeram isso muito bem, né? No Guerra Infinita e no Ultimato, né? Mas aí tinha um universo coeso, né? História de Steve Rogers. Como Steve Rogers voltou no tempo, como ele foi parar em outro universo, como ele voltou, qual é a da Peg, qual é a do filho dele, qual é o do retorno do Steve Rogers aos seus Esse filho vai ter poder, não vai ter poder. companheiros Vingadores. Todo o arco do Steve Rogers de volta à posição de herói, uma posição que ele tinha, né, já aberto mão, dado o escudo dele pro Sam, e agora volta o Steve Rogers com aquele martelo na mão. Então tudo isso vai ter uma história própria desse personagem, vai ter um arco próprio desse personagem, que vai estar no filme, mas não vai ser o único. Porque também nós temos o arco do Thor. Thor também terá uma história independente, que também é um retorno à posição de herói, né? Thor... E aquela história, aquela vibe que cada filme o Thor tá de um jeito, né? É o Thor que era o shakespeariano, depois o Thor ali mais engraçado, aí teve aquele lá do Guerra Infinita, que é o melhor, né, de cabelo curtinho, que errou a... Olha, eu quase sendo atropelado aqui. Que ele quase não mirou na cabeça, né, e tal. Aí teve o Thor gordo, aí teve aquela vergonha lá do Amor Love and Thunder, né? Enfim, podia voltar pro Ultimato, né? Pelo Guerra Infinita, né? Tava um equilíbrio muito bom. Comenta aí qual Thor que você mais curtiu. Tava vivendo uma vida mais tranquila, adotou a menininha lá, ainda tava enfrentando os bandidos aqui a colar, mas é mais pelo esporte. Tô salvando o mundo, era uma coisa que ele já tava meio que deixando para trás. Mas aí, né, a aventura procura o herói como o Apolo procura o artilheiro. E aí o Thor tem que voltar à batalha. Então toda essa volta do Thor, toda essa novamente responsabilidade de liderar e de ser o grande herói volta. E tem essa história toda de Odin, dos Asgardianos, em Valhalla, e a oração para Força Odin, trazer tudo isso aí. Vai ter também uma história independente da Steve Rogers. Não é que vão ser dois filmes separados, não, e somente juntos por capítulo. Eles vão interagir, eles vão trocar informações, eles vão trocar cenas, mas de maneira geral você vai perceber no filme
que essas linhas de narrativa, elas vão existir independentes, mas vão ter algumas conexões. Então nós temos dois personagens. O problema daquela filha do Thor é que, cara, ela é filha daquela. Não vou lembrar o nome agora, mas. Aquela deusa lá do. Acho que era do destino lá, lembra que o Gore vai lá e pede pra salvar a filha lá e tal, aí a filha do Gore, né, carniceiro dos deuses, é a que o Thor adotou, né, então ela é filha de uma deusa, né, então, porra, é igual o Frank Richard também, né, se eles tiverem esses poderes aí, vai ser tudo, resolve, né, num piscar de olhos, né, não sei que o Doutor Destino Hobby, né, tem uma teoria que ele vai sequestrar todas as crianças, né, e vai sugar os poderes delas, né, enfim. Personagens com histórias completas dentro de um filme. E tem mais um, porque são três. O Doutor Destino também terá sua história própria. Vamos saber de onde ele vem, vamos saber quais são as motivações, quais são os seus traumas, o que fez ele ser esse déspota megalomaníaco, como ele conseguiu as cicatrizes e buliquículos amarelos. A gente tá falando do terceiro ser o Doutor Destino, né, mas na verdade tem toda uma parte dos X-Men que eu acho que não vai ser pequena, mas são coadjuvantes, mas coadjuvantes de luxo, só que tem os Vingadores, né? Tipo, é que como a Marvel precisou trazer os velhos de volta, né? Então, na verdade, é o Steve Rogers e o Thor que são os Vingadores, né? Os novos Vingadores e os jovens Vingadores, vergonha, né? Quem se importa, né? Enfim. Máscara, porque que ele usa no traje, e quais são os seus planos, tudo também vai ter sua própria história. Isso porque, né, a Marvel foi incompetente em lançar um vilão logo depois de Ultimato, tentou empurrar com a barriga esse Kang aí, que ninguém sabia direito qual é, e aí joga ele numa situação super complicada em Loki, e depois como um vilão meio zero. Eu gostava do Kang, eu gosto de multiverso, eu gosto de viagem no tempo, mas não fizeram direito, né? Enfim, foram fazer ele perder para as formigas logo no começo. Pior que o ator era bom, né? O ruim foi ele se envolver em processo enfim, de violência no casal ali, violência doméstica, né? Esquerda em Quantumania, Homem-Formiga 3. Não é um vilão que apareceu aparecendo, que botou banca, que botou periculosidade, que mostrou o seu perigo que ele representava. O público não comprou essa história. E depois teve esse caso do Jonathan Majors sendo preso. Você, pô, deixa pra lá, bota o Doutor Destino. E o grande problema é que o Doutor Destino agora tem um filme pra se apresentar. Se o Thanos... Eu acho que o grande problema é mostrar a periculosidade do Doutor Destino, porque o Thor, né, vai ter uma fala lá, que ele vai falar que o cara é o mais perigoso, é o mais poderoso, mas você tem que ver ele fazendo. Não tem que ver ele, tipo, só olhando, né? É igual pegar o Loki e rebentar, né, enforcar ali, quebrar o pescoço, né? Então o Doutor Destino vai ter que matar um monte de gente, né? Que acho que é o que vai acontecer, né? Matar um monte de gente no mesmo filme, né? Sei lá, eu não quero, acho que a Marvel não seria capaz, mas seria, sei lá, mata o filho do Steve Rogers. Aí quero ver, aí o bagulho vira doido, né? Foi citado, aparecia em pós-crédito, toda hora se acompanhava um pouquinho mais sobre a ameaça do Thanos se aproximando. Agora você tem ali, ó, pá, chegou chegando um cara que ninguém sabia quem era. Então vai ter todo um trabalho de apresentação desse vilão, que não pode ser simplesmente jogado como se o público casual já conhecesse, já tivesse noção quem era o Doutor Destino. A maioria do público, se conhecer ele, é como uma lembrança do desenho animado, de alguma coisa assim, mas não tem total condição. A parte boa é que um vilão, embora complexo, no verniz dele ele é bem clássico, né? Ele é um vilão de capa megalomaníaco. Então é tranquilo, assim, na base, na superfície de apresentar. Mas eles vão precisar desse tempo, então nós temos 3 filmes ao mesmo tempo. O filme de Steve Rogers, o filme do Thor e o filme do Doutor Destino. O que isso representa? O que você está vendo desses 3 livros? O que você consegue deduzir? Sim,
são os 3 Vingadores originais. Quero saber de vocês, o que vocês acham? Tem muito personagem? Não deveria realmente quebrar em 3 filmes, né? Porque o Doutor Destino, o Guerras Secretas, podia ter Guerras Secretas no 2. Poderia dividir em 3 filmes. Eu acho que colocaria lá 1 por ano, 3 anos, fecharia. Eu acredito que fecharia perfeitamente. Dividiria muito bem e não teria essa correria. Eu tenho certeza que, além de fazer bilhão, poderia encaixar, o que eles não estão fazendo, poderia encaixar filmes intermediários. Por exemplo, né? O Homem-Aranha, que vai ter agora em julho, eles poderiam ter encaixado entre Doomsday e Guerras Secretas. Não encaixaram. Tem um filme do Doutor Estranho 3 perdido no churrasco, que poderia encaixar para fazer a ponte também. Então tá muito apressado. Eles querem recuperar o público logo, mas daria para fazer com mais paciência, né? É melhor pegar, podia fazer 3 filmes de 3 horas e apresentar, tipo, em cada filme o Doutor Destino apareceria, já, né, no pós-créditos ali, fazer uma ponta, fazer a mesma coisa que fez pro Thanos, mas não. Vai apresentar ele num filme e nunca apareceu e vai ser foda pra caramba. Então, muito apressado pro meu gosto, né? Mas essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo o que vocês acham, se vocês estão ansiosos, se a Marvel voltou. Aqui em cima do lado direito tá aparecendo outros vídeos para vocês continuarem comigo. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!